Imagina você tentar montar um quebra-cabeça usando a foto da caixa de referência. E aí depois de 8 anos tentando montar esse quebra-cabeça e não terminando de encaixar as peças, você descobre que ele está na caixa errada e que não tem problema nenhum com você, não tem problema nenhum com o quebra-cabeça. Foi assim que a gente se sentiu, passando anos tentando educar o nosso filho para se comportar e agir dentro do esperado, até descobrir que ele era autista. Se você está buscando respostas para o comportamento do seu filho, está passando por esse processo de investigação de autismo ou acabou de receber o diagnóstico, seja muito bem-vinda, esse vídeo é para você. Eu sou a Thaís, mãe atípica, e hoje a gente vai compartilhar com vocês um pouco da jornada que é ser mãe e pai do Bernardo, autista que só foi diagnosticado depois dos 8 anos, depois de muita luta, muita terapia e muita busca por resposta. A gente vai compartilhar com vocês desde os primeiros sinais até o diagnóstico e os desafios e os aprendizados que a gente foi tendo pelo caminho. Eu sou o Gabriel, e essa é uma história que não é só nossa. Eu tenho certeza que muitas famílias vão se identificar. Ela é cheia de altos e baixos. E estamos aqui para dividir isso com vocês porque a gente quer ajudar outras famílias atípicas a entenderem melhor as suas próprias trajetórias e principalmente a não passarem pelas angústias que a gente passou durante todos esses anos por falta de respostas. A gente está aqui se expondo para que a nossa história sirva para facilitar a trilha de vocês. O B, nosso filho, sempre foi muito ativo. Lembro que ele já andava na ponta dos pés desde que começou a andar. E parecia que ele vivia num mundo da imaginação só dele, sempre criando máquinas com os brinquedos. Ainda bem pequenininho, a escola sugeriu que ele fosse para uma turma mais avançada. Na época a gente sentiu que aquilo era um orgulho enorme, mas ele tinha dificuldades como, por exemplo, ele não falava praticamente nada até quase os 3 anos e tinha muita dificuldade em obedecer comando. E ele não parava quieto, fugia a qualquer oportunidade, dormir era uma batalha. E quando as coisas não funcionavam do jeito que ele queria, aí vinham as crises de choro, de raiva, e eram crises que não tinham fim. Nessa fase, ele também se arranhava, se batia, sintomas de autopunição que a gente foi entender muito tempo depois que tinham relação com o autismo. Todos esses sintomas, na verdade, se a gente tivesse um mínimo de conhecimento na época, nós teríamos percebido muito antes. Então, se você convive com sintomas parecidos com esse na sua criança, não negligencie, vai atrás. Pode não ser nada, mas se for alguma coisa, é muito importante que você tenha essas respostas para não ficar à mercê da opinião dos outros, né? É porque a gente escutava de tudo. Diziam que ele era mimado, que a gente estava errando na educação, que era só coisa de criança, que a gente tinha que bater nele. Mas esse monte de informação, de opinião, só deixava a gente mais confuso e no fim a gente acabou acreditando naquilo que era mais cômodo, que devia ser só alguma coisa relacionada à prematuridade ou ao TDAH que já era de família. A gente ouvia muito também uma frase famosa que com certeza vocês já ouviram, que é o cada criança tem seu tempo. E eu confesso para vocês que eu cheguei a acreditar nisso. Não sei se vocês já acreditaram em alguma coisa absurda assim, mas eu cheguei a acreditar que era só esperar que ele ia se desenvolver normalmente e ia ficar tudo bem. E quando o B tinha 4 anos, a escola chamou a gente novamente e pediu que a gente procurasse uma ajuda profissional, porque o comportamento dele já estava afetando tanto o próprio aprendizado quanto o aprendizado dos coleguinhas. Nessa época, ele não tinha uma pediatra fixa. E aí a gente foi e marcou com o chefe de neuropediatria de um hospital referência de São Paulo. A gente foi com toda a esperança de sair de lá com várias respostas. Ele fez alguns testes simples com o B e a gente saiu de lá com uma receita de Ritalina. Só isso. Eu lembro perfeitamente desse dia. A gente realmente estava com todas as nossas esperanças. Entramos, relatamos tudo, em detalhes. E o médico mandou o B levantar, andar pra frente e pra trás, olhar no olho dele e sentar de novo. Olhou pra mim e falou: mãe, é só TDAH mesmo. Dá esse remédio aqui que ele vai ficar bem. E me deu uma receita de Ritalina. Justo Ritalina, que na época eu já estava enfrentando um problema de uso descontrolado e já estava querendo tratar isso. Eu expliquei isso pra ele, perguntei se não tinha outras opções, mas ele mandou eu levantar, sair e só voltar no consultório dele se eu quisesse dar um remédio para meu filho. Acho que a gente não ficou nem 15 minutos dentro da consulta. Na época eu já estava estudando um pouco sobre desenvolvimento infantil e eu sabia que as terapias e os exercícios podiam ajudar se fosse só TDAH. Mas ele nem quis saber. Só falou do remédio e no fim a gente saiu de lá com muito mais dúvida do que resposta. Foi um período muito difícil.
Dali até o diagnóstico ainda foram 4 anos. A gente teve uma pediatra muito legal, que orientou a gente com algumas terapias e fez algumas mudanças na alimentação dele. Tentamos algumas opções de tratamento, optamos por esportes, mas nada parecia que funcionava por muito tempo. Alguns médicos diziam que era por conta do TDAH, outros que o TDAH não explicava o comportamento. A própria psicopedagoga passou muito tempo dizendo que não era nada, até que ele tivesse uma crise dentro da sala dela. Tentamos também uma escola mais livre, mas a liberdade acabou mais atrapalhando do que ajudando. Ele nunca fazia as atividades e isso acabou aumentando muito as crises dele e vários outros sintomas. Eu cheguei a achar que ele não gostava de mim. Não sei se vocês já entraram nessa paranoia. Mas nenhum profissional conseguia explicar o que acontecia em casa. E era em mim que ele descontava todo o estresse em forma de agressividade. Eu vivia roxa. Hoje a gente sabe que é com o cuidador principal, normalmente a mãe, que os autistas costumam ter um comportamento mais difícil justamente porque é onde eles se sentem mais seguros. Mas na época eu não fazia ideia disso, sofria muito. Os julgamentos por ter tido ele tão nova também eram bem pesados. E aí por isso eu fui estudar infância, achando que eu estava fazendo tudo errado e que os métodos de Piaget, de Vygotsky, de Maria Montessori iam me ajudar. Doce ilusão, porque quanto mais técnica a gente tentava colocar em casa, menos coisa funcionava e mais eu tinha certeza que não era só TDAH. Aqui a gente já não tinha mais dinheiro, saúde física, nem mental. Os dois já estavam em depressão. O nosso relacionamento já tinha sido muito afetado e parecia que quanto mais a gente estudava, nada funcionava e ele só piorava. Foi numa universidade, depois de muitas consultas, que pela primeira vez falaram pra gente em autismo. Isso 4 anos depois daquela primeira consulta com o neuro. Eu lembro do susto. A médica falou que provavelmente era autismo com TDAH e me deu uma receita de risperidona também sem muitas explicações. Eu fiquei completamente desesperada, porque eu não tinha informação nenhuma sobre autismo, tinha um monte de preconceito e aquela negação de não, meu filho não tem isso. Eu estava fora de São Paulo. A Thaís me ligou aos prantos. Até eu conseguir acalmar ela foram uns 40 minutos. Acho que o que deixou ela mais desesperada foi ela ter lido a bula do Renato. Depois que eu entendi o que estava acontecendo, eu lembrei que eu tinha ouvido falar de algumas famílias que estavam fazendo tratamento de autistas com cannabis medicinal. E estavam tendo ótimos resultados, sem efeitos colaterais. Foi aí que a gente começou a pensar em alternativas. Eu chorei muito mesmo com o diagnóstico, vocês não choraram? Porque foi um choque, mas ao mesmo tempo tudo começou a fazer sentido. Era como se várias fichas estivessem caindo ao mesmo tempo. Foi difícil de aceitar, mas ao mesmo tempo foi um alívio, porque era uma resposta para aquilo que a gente estava perguntando e procurando já há muito tempo. Depois que eu desliguei o telefone, é que a bomba caiu no meu colo. E parece que o peso de tudo aquilo que eu tinha prometido para ela bateu. Talvez eu tivesse entrado no luto, mas eu não tinha para quem ligar. E aí eu fui conversar com Deus, pedindo para que Ele me desse forças para que eu pudesse tornar real tudo aquilo que eu tinha profetizado para ela quando eu falei que tudo daria certo. E é impressionante como eu me acalmo quando eu sinto a presença de Deus em mim. Daí eu fui buscar informação, fui pesquisar, fui conversar com a pessoa sobre as possibilidades do tratamento com o canabidiol, saber se aquilo realmente era para o meu filho, e com certeza era. Só que dali eu ainda tinha que convencer todo mundo. Eu fiquei com muito medo quando ele falou do canabidiol. No começo eu não queria nem falar com a médica sobre isso, eu tinha medo que ela chamasse a polícia, que tirassem a guarda do B de mim. Imagina, 2018, 2019, ninguém falava sobre isso, era um tabu gigantesco. E aí, pra piorar, como a gente estava em uma universidade, trocou o ano, trocou de equipe. E o médico novo dizia que não, que ele era TDAH com alguns traços de autismo só. E quando eu criei coragem para perguntar do canabidiol, ele foi taxativo, falou que não. Como ele tinha TDAH, não podia. A gente sabe que é o contrário, né? A nossa sorte foi que na mesma troca de ano, a gente trocou ele de escola, mais uma vez. E encontramos uma professora que era neuropsicopedagoga. E ela insistiu no autismo, tratou ele como autista, avaliou ele como autista, lutou por uma AT para ele na escola e ainda mostrou pra gente esse caminho. Daí até o laudo dele fechado, a gente ainda enfrentou várias regressões, uma pandemia inteira sem suporte terapêutico,
tratamento com canabidiol que começou fora das regras, uma fila enorme no SUS, um processo no MP para conseguir uma vaga para ele e ainda tivemos que pagar a neuroavaliação para que ele fosse finalmente laudado e a gente conseguisse começar a lutar pelos direitos dele. Acredito que buscar informação foi o que salvou a gente. Desde estudar muito sobre o autismo e sobre tratamentos alternativos, como o canabidiol, estudar muito. Inclusive lá no começo, participando de vários eventos para médicos, porque a informação era só para eles, mas conhecer outras famílias atípicas, ouvir as suas histórias, foi o que ajudou a gente a perceber que a gente não estava sozinho e com o método certo, a gente ia transformar a vida do B. Hoje o Bernardo tem 13 anos, continua o tratamento com canabidiol e não usa nenhuma outra medicação. Tem resultados incríveis. Ele ganhou medalha na Olimpíada de Matemática, está fazendo surf, tem amigos e consegue manter essas relações. E o principal pra gente, ele consegue dizer o que está sentindo, dizer o que precisa e como a gente consegue ajudar. A gente conseguiu dar mais qualidade de vida para ele e o diagnóstico trouxe não só desafios, mas também respostas para a gente saber qual era o caminho certo para seguir. Não é um caminho fácil, mas o amor, o comprometimento e a dedicação fazem toda a diferença. Lógico que só o canabidiol não resolve. Assim como só as terapias, as técnicas pedagógicas e esportivas também não funcionam sozinhas. O que a gente fez foi colocar a terapia canabinoide no centro do tratamento e usar todo o nosso conhecimento para criar um método de 10 passos. Os 10 passos da terapia canabinoide, que a gente consegue aplicar e revisar todas as vezes que o B precisa passar por uma mudança significativa na rotina, ou que ele já alcançou alguns resultados, ou que temos novos objetivos no tratamento dele. E agora, com todo esse nosso conhecimento, a gente tem muito mais segurança para criar o nosso caçula, o Dante, que tem 3 anos e também está num processo de diagnóstico de autismo. A nossa história é como muitas, mas eu quero ouvir a de vocês. Como é que foi aí o processo de diagnóstico? O que foi a primeira coisa que vocês perceberam? Vocês tiveram apoio dos profissionais ou tiveram que enfrentar longas batalhas como nós? A gente compartilhou com vocês os primeiros sintomas, até os que a gente negligenciou, o que deu certo e o que não deu nas escolas, os desafios com os médicos e todo o passo a passo que a gente trilhou até chegar no diagnóstico. Tudo isso para facilitar a jornada de quem está começando. Agora compartilhem com a gente aqui nos comentários como está sendo esse processo de diagnóstico para vocês, quais foram os maiores desafios que vocês passaram e vamos construir juntos uma comunidade forte para que a gente possa realmente ajudar os nossos filhos. Semana que vem a gente volta aqui para contar qual foi o nosso maior erro nessa jornada. O que atrasou o nosso diagnóstico e aumentou o número de crises, aumentou a agressividade. E eu tenho certeza que vocês aí também já cometeram esse erro. Então não perca, semana que vem a gente está aqui para contar. Enquanto isso, curte o vídeo e compartilhe ele com alguém que você sabe que está enfrentando o processo de diagnóstico e que pode ser ajudado com o que a gente falou aqui hoje. Com certeza, só dela não se sentir sozinha já vai fazer toda a diferença para ela. Eu queria muito receber um vídeo desses quando eu estava no meu momento de luta. Até semana que vem! Beijo!